para você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos à edição dos destaques do Bem na Tela desta quarta-feira, 23 de janeiro de 2018. O dia começou com uma notícia triste, o falecimento do ator Caio Junqueira. Ele que foi vítima de um acidente automobilístico na última semana, estava internado em estado grave e morreu na manhã desta quarta-feira. Caio Junqueira, que ficou muito conhecido como o Soldado Neto no filme Tropa de Elite, o primeiro, um dos aspirantes à Polícia Militar, comandados pelo Capitão Nascimento. Seguindo o dia, o que foi que aconteceu? O noticiário político passou a dominar boa parte da imprensa nesta quarta-feira. Tudo começou com a primeira declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre o caso envolvendo o filho dele, o Flávio Bolsonaro. Ele falou lá em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial. Foi uma conversa rápida, foi um breve pronunciamento em que ele fala que se Flávio errou e for comprovado o erro, ele vai pagar por essas irregularidades. Jair Bolsonaro, inclusive, falou que, como pai, se comprovadas as irregularidades, ele lamenta por Flávio. Quais são as irregularidades citadas pela imprensa? O Flávio Bolsonaro lotou no gabinete dele duas pessoas ligadas a um dos milicianos considerado foragido pela operação realizada ontem pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Esses milicianos fazem parte do chamado Escritório do Crime e teriam vinculação, inclusive, com a morte da vereadora Marielle Franco, em março do ano passado, está prestes a completar um ano. As outras irregularidades envolvendo Flávio Bolsonaro referem-se à movimentação financeira milionária do ex-assessor, o Fabrício Queiroz, e as próprias movimentações financeiras do Flávio Bolsonaro. São 48 depósitos de R$2.000 no espaço de menos de um mês e também um pagamento de um título de R$1 milhão, fora a valorização de 3 vezes de imóveis que ele adquiriu lá no Rio de Janeiro. Bom, em Davos, Bolsonaro falou rapidamente com a imprensa sobre esse assunto, porém a coletiva de imprensa que estava agendada para acontecer no meio do dia com Jair Bolsonaro e os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi cancelada de última hora e sem avisar a organização do Fórum Econômico Mundial lá em Davos. As plaquinhas com os nomes dos 3 ministros, dos 2 ministros, mais o chanceler Ernesto Araújo, ficou lá junto com as plaquinhas ficaram lá junto com a placa do Jair Bolsonaro e eles informaram 40 minutos antes da realização da coletiva. A organização não retirou a placa, os jornalistas ficaram esperando lá e Bolsonaro não foi. A argumentação inicial era que ele estava cansado e por isso foi direto para o hotel. No entanto, depois que o episódio veio a público, um assessor de Bolsonaro confirmou que o presidente preferiu não participar da coletiva porque a imprensa estaria mal comportada no relacionamento com ele. Bom, isso encerra a parte de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro lá na Venezuela. Só que aí na metade da tarde, durante os protestos realizados na Venezuela, em todo o território venezuelano, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, se declarou presidente interino. O Guaidó é líder da oposição ao presidente Nicolás Maduro, que foi reconduzido ao cargo agora em janeiro. O presidente norte-americano Donald Trump foi um dos primeiros a reconhecer o governo de Juan Guaidó e aí outros países vieram na sequência também considerando ele como o novo presidente da Venezuela. O Paraguai foi um deles e o Brasil também já reconheceu a presidência de Juan Guaidó. A questão é que Jair Bolsonaro, além de reconhecer Juan Guaidó, colocou o Estado brasileiro à disposição para auxiliar nesse processo de transição
do governo que o Brasil considera ilegítimo, de Nicolás Maduro, para o governo considerado legítimo pelo Ministério das Relações Exteriores brasileiro, pelo Itamaraty e pelo presidente da República, liderado por Juan Guaidó. Nicolás Maduro já se pronunciou, diz que não aceita essa condição, não aceita esse novo governo, e a iniciativa que ele teve foi expulsar as representações da diplomacia americana do território venezuelano. Nicolás Maduro não se manifestou sobre representações diplomáticas brasileiras e paraguaias, ainda que os dois países já tenham reconhecido o governo de Juan Guaidó como o novo presidente interino da Venezuela. Outro assunto desta quarta-feira foi a expulsão de um participante do Big Brother Brasil. O acreano Wanderson ele é acusado de agressão física, estupro e importunação, e ele recebeu uma intimação da Delegacia da Mulher lá do Rio de Janeiro para comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos sobre essas acusações de que ele é alvo, que são de lá do Acre. A de agressão física é de 2008 e a de estupro abril de 2008, a de agressão física, e de estupro e de importunação remetem a 2016. Ele teve contato com o mundo exterior para assinar a intimação e, segundo a organização do Big Brother Brasil, ele foi eliminado por isso. Aos demais participantes, o apresentador Thiago Leifert apenas apontou que Wanderson teve um problema jurídico e, por conta disso, ele foi eliminado do Big Brother Brasil. Eles já sabem, não vai ser convocado um novo participante, então o Big Brother Brasil vai seguir com 15 participantes. Ontem teve a primeira eliminação real, de acordo com os votos do público. Tem uma questão também, que os casos em que Wanderson está envolvido já eram de conhecimento do público desde que ele foi apresentado como participante do programa antes de entrar na casa. Cerca de uma semana antes do programa começar efetivamente, os brothers, como são chamados, são apresentados na Globo, e aí o Wanderson foi apresentado e as pessoas já começaram a fazer as denúncias de agressão física, estupro e importunação. Esse é o segundo participante do Big Brother Brasil 2019 que é eliminado. O último assunto do dia já é um momento de comemoração para a torcida do Sport Clube Bahia. Depois de uma mega ação de marketing, o clube anunciou o retorno do atacante Fernandão. O jogador estava na Arábia Saudita e chegou no começo da tarde no aeroporto de Salvador e foi recepcionado por cerca de 500 participantes. Ídolo do Bahia no passado, Fernandão retornou depois que o Bahia, usando o trocadilho, a brincadeira que o presidente do Esporte Clube Bahia fez, Guilherme Bellintani, numa entrevista à rádio, achou petróleo no Fazendão, e isso possibilitou que Fernandão viesse defender as cores do tricolor. O atacante será apresentado à torcida no jogo de hoje entre Bahia e Juazeirense pela Copa do Nordeste, é isso, Gabriel? Pelo Campeonato Baiano, né? Na Arena Fonte Nova. Ele vai ser apresentado à imprensa no começo do jogo e no intervalo a torcida que acompanha o jogo entre Bahia e Juazeirense pelo Campeonato Baiano vai poder reencontrar o craque. Quem não foi para o aeroporto pode reencontrá-lo lá na Arena Fonte Nova. Essas são as principais informações do dia. Antes da gente encerrar, a gente vai para a segunda parte do nosso Bem na Tela, quando a gente interage com os leitores. Para isso, a Priscila sempre nos ajuda. Um dia ela vai aparecer para vocês, vocês vão ver. Maria Alicia Dias dando boa noite para a gente, junto com a Silvana Oliveira, a Marleide Araújo. O Miguel Bezerra fala... Miguel Bezerra, desculpa. Boa noite a todos. A família Bolsonaro está passando por um inferno astral. Ele que fala de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Rita de Cássia dando boa noite. O Thiago Sá falando que voltou, ele que está há algum tempo sem participar com a gente. Seja bem-vindo de volta, Thiago. Eliades Ornelas Cardeira falando com a gente. O Edilson Santos.
O Jadilson Pereira de Jesus falando que eu gaguejo demais. Sem teleprompter, para lembrar de memória, dá um pouquinho de trabalho, mas a gente tenta fazer o melhor para trazer as informações para vocês. A Rise Carine dando boa noite para a gente. O Cristiano Amâncio também. O Gaso Mix, boa noite a todos. Não sou nenhum... Eu não consigo... ele não defende ninguém, ele fala que quem cometeu algum problema vai pagar aqui, pelo menos é isso que parece. A Maria Bernadette falando com a gente, Gideide Mendes, Jeane Souza, Rosângela Cardoso Menezes, o Hélio Souza dando boa noite e a Jeane Souza questiona, ele foi fazer o que mesmo no BBB, já que as denúncias contra o Wanderson já eram conhecidas? Realmente fica o questionamento, a Rede Globo não se manifestou sobre esse assunto. E por último, Paulo França falando de berimbau e com a hashtag do presidente Jair Bolsonaro, ele provavelmente foi eleitor do presidente. O Bem na Tela fica por aqui, nós retornamos amanhã às 18 horas com as principais informações do dia, mas se você quiser saber tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, não deixe de acessar bahianoticias.com.br. Um abraço e até amanhã.